Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. O tema de hoje é o capítulo 11, item 11, o egoísmo. Para você que está em casa e está chegando, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o item 11, o egoísmo. A pergunta de hoje é: o egoísmo tem atrapalhado a nossa felicidade, tem feito a gente se perder dessa felicidade tão importante, né, nesse processo encarnatório? Você pode acessar através do Instagram, @TV Mundo Maior, pelo WhatsApp, 0 operadora 11 9643 3827, pelo WhatsApp 0 operadora 11 99643 3827. Pode acessar através do amigosdaboanova.com.br, 0800 12 18 38, pelos lives, através do Facebook, @TV Mundo Maior. Lembrando sempre de se inscrever no canal, compartilhar os lives e deixar os seus comentários que a gente lê aqui quando possível. E também pelo YouTube, /TV Mundo Maior. A gente sempre tenta transmitir ao vivo. Quando não é possível, também sobe para o canal e depois vocês têm acesso. Mesmo esquema, se inscreva, coloca aquele sininho para a gente sempre ter acesso e poder compartilhar, ler os comentários. A equipe aqui está toda. Irmã Eliana, uma boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, irmã. Esse tema, né, do egoísmo, a senhora trouxe uma pergunta tão importante para o Evangelho segundo o Espiritismo e que muitas vezes a gente não consegue ver, né? Vamos falar sobre esse tema hoje, que seria esse lugar onde, por que o egoísmo é o maior obstáculo à nossa felicidade? Então, quem quiser a receitinha de bolo, né? Vamos ver se a gente consegue caminhar nesse sentido. Lembrando que agora a gente tem essa novidade de no final terminar com uma oração, com uma prece. Então, para quem está com essa dificuldade de combater o egoísmo na alma, no dia a dia, na família, que a gente possa olhar para esse tema hoje com mais cuidado. É isso mesmo. Nós vamos então às nossas belas páginas do Evangelho. Esse Evangelho redivivo, esse Evangelho que nos abre o coração para uma nova perspectiva de vida. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, que nos deixa um caminho novo, que nos chama, nos conclama para um caminho novo. Boa tarde, queridos irmãos que caminham conosco, que vêm e se sentem chamados a essa busca de instrução. Amai-vos e instruí-vos. Lá no capítulo 6, no início do Evangelho, as mensagens lá do Espírito de Verdade, ele nos deixa então essa grande insígnia: amai-vos e instruí-vos. A instrução, porque ele reuniu amor e instrução. Estudamos lá atrás. E recordando aqui para dar início a essa conversa bonita que hoje teremos em um dos itens do capítulo que ainda estamos estudando, o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E estamos focando naquele tema importante: como é que eu vou amar o próximo e amar a mim mesmo, se a grandeza do enunciado crístico ou cristão ou de Jesus é justamente amar a si mesmo. Passa pelo amor próprio, passa pela bem-querência de nós mesmos. O amor ao próximo, ele é um sentimento de similitude entre o meu ser e o outro. Quando eu começo a pensar que o que eu desejo para mim é de felicidade, de paz, de prosperidade, de honestidade, eu preciso realizar com o outro. Eu preciso tornar-me aquilo que eu desejo, fazer o mundo que eu desejo lá fora, nos meus relacionamentos humanos. Mas temos um entrave nesse caminho. É justamente o item de hoje que nós vamos estudar, o item 11 do capítulo 11, como disse nossa querida Ana Ariel, apresentadora da TV, o egoísmo. Vamos guardar, porque egoísmo vem do ego, vem da personalidade, ela está ligada a uma instância muito importante na construção do nosso ser, na edificação dos nossos valores humanos. Mas o nosso ego, ele justamente, né, está ligado ao nosso eu, à formação do nosso eu. Não poderíamos sobreviver sem o ego, não poderíamos sobreviver sem esse centramento, né, em nós. Mas o movimento de centramento, ele nos chama também para um movimento de descentramento ao mesmo tempo. E essa é a diferença das leis anteriores e que infelizmente ainda regem o nosso mundo interior, das leis anteriores ao Cristo. Né? Nós temos todo o universo, por exemplo, quando Emmanuel, nessa bela passagem sobre o egoísmo, dá o exemplo do egoísta e do verdadeiro caridoso, ele dá o exemplo de Pilatos e do Cristo.
O Cristo vai exercer nas santas estações do martírio a sua caridade. E o egoísta, como Pôncio Pilatos, vai lavar as suas mãos, pensando somente em si, ligado somente a si mesmo. Então, vamos estudar essas linhas, vamos pensar sobre isso, Anariel, vamos caminhar sobre isso com muito carinho, com muito amor. Este ensinamento, ele é a base de nossa vitória. E ele nos é trazido hoje aqui nessa página maravilhosa, como um chamamento para nós espíritas. Está bem claro, nas 3 primeiras linhas, bem claro. Soletre e risque aí embaixo com seu lapisinho, se você quiser estudar com carinho. Cabe ao espiritismo a tarefa de fazer a Terra subir na hierarquia dos mundos. Ora, a elevação da Terra de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, o Espiritismo ganhou, né, diante dos períodos históricos e das várias linhas teológicas e de lutas humanas e filosóficas, ganhou esse status, vamos dizer, ou esse lugar de honra, de termos por missão contribuir no crescimento do mundo, na elevação do mundo, e não conseguiremos dar o salto do ego ou do egoísmo que pensa no próximo. Não é que o eu vai submergir. Nós não vamos substituir o eu pela profusão de seres. Nós vamos ter a individualidade em uma relação sadia, respeitosa, né? O direito de todos ao respeito da criança, do velho, do jovem, de todas as pessoas que escolhem seus caminhos. Esse direito essencial ao respeito que o ego não respeita, porque ele pensa em si. Ele vê apenas os seus direitos, ele não consegue nem ver a sua carta de deveres. Então, o primeiro passo é observar essa dinâmica, e a primeira palavra de Emmanuel é: vamos assumir enquanto espíritas essa missão de dar um combate feroz, forte ao nosso ego, porque esse egoísmo, né, esse ego aplicado apenas a amar a nós mesmos, né? Que esse amor a si mesmo, então aqui nós vamos diferenciando esse amor a si mesmo do amor por nós mesmos, né, ligado aos interesses, mas ao verdadeiro amor por si mesmo, que seria o amor espiritual. Mas a gente vai caminhando até chegar aí, a gente compreender então por que o Cristo reúne o amor ao próximo ao amor a si mesmo. Não é? Ele não exclui o ego, ele não exclui o eu. Cristo, com uma sabedoria imensa, como sempre, nos deixa assim boquiabertos diante dessa grandeza, porque ele não exclui o eu. Ele está pedindo ao eu que ele cresça, ele está pedindo que o eu saia da sua inferioridade, da sua pequenez, da sua rudez, da sua expiação e prova, e ele cresça na direção de mundos maiores e mais equilibrados. Esse é o início, então, da nossa abertura, Anariel. Não sei se temos sim, muitas pessoas aí dando oi, viu, irmã? Dando oi? Sim, tem a Gina Prata, que está assistindo com a gente. Mônica Campos, boa tarde, minhas queridas. Bom ouvir vocês. Wanda Vital, boa tarde. Cláudia Ferreira, boa tarde, suas lindas. Saudades. Maria da Graça Paixão, boa tarde, paz e bem. Tissa Silva, boa tarde. Cláudia Osori está assistindo do Uruguai. Rita Chiapeta também está aqui com a gente hoje. Boa tarde, namastê. E o Roberto trouxe um depoimento muito bonito. Roberto Carlos Ferreira, boa tarde. Hoje, ouvindo, pois estou fechando um ciclo de 28 anos de trabalho em uma empresa. Nossa. Ontem fui demitido, devido às dificuldades da empresa em suas contas. Espera estar preparado para mudanças. Entre as principais, a reforma íntima. O egoísmo, temos que combater. Esse é um ótimo assunto. Maravilhoso, Roberto. É isso, Roberto, nessa hora em que sofremos mais dores ou sentimos ameaçados, então a gente para um pouco para olhar para o egoísmo. Existe o egoísmo de raça, existe o egoísmo até social, o egoísmo de pátria, patriótico, o egoísmo de time de futebol, né? A gente sempre está partido, a gente nunca está unido. A palavra mágica do Cristo, eu e o Pai somos um. A gente tem dificuldade de unificar-nos com a totalidade, de nos sentirmos em solidariedade com o cosmo à nossa volta. Podemos até ser em pensamento solidários às águas, aos animais, a essa questão ecológica tão grave que estamos vivendo. Mas na hora em que nos é pedido algo mais forte, então a gente entra de encontro com essa força aí terrível que atrapalha o nosso caminho. Então o alvo, ele diz aqui, Emmanuel, né? Vocês que são, né, nós, né, os verdadeiros crentes, nós devemos dirigir suas armas, quer dizer, nossas armas, nossas forças e nossa coragem
E ele fala coragem, ele diz, né? Pois é necessário maior quantidade de energia para vencer o egoísmo. Você pode vencer inúmeras coisas, mas o egoísmo é aquele que não te deixa dar cumprimento às verdades mais bonitas que você crê. Porque vem os seus interesses personalísticos à frente da renúncia, à frente do esquecimento que você vai precisar fazer até para os seus filhos. Nós estamos na semana maternal, nós estamos na semana, né, do Dia das Mães. O programa, claro que ele é além das datas, mas essencialmente nós estamos vivendo este amor. E podemos falar até de um amor maternal egoístico. Não é aquele que não se relaciona além do ninho familiar, dos limites consanguíneos, que está ligado só a si mesmo, sem pensar no seu próximo, ou na ligação da criança com atividades ou com chamamentos para que ela esqueça um pouco de si, das suas necessidades, dos seus interesses, para pensar nas outras crianças, nas outras pessoas que possam estar sofrendo e necessitando de nós, né? Então vem aqui, que cada um empregue, pois, todos os esforços para combatê-lo em si mesmo, tá vendo? Não é para combater o egoísmo do outro, né? A gente às vezes sai até a campo, né, para combater o egoísmo do outro, numa alienação pessoal, julgando que esse combate pode ser feito por alguém fora de nós. O egoísmo, esse combate é nosso, nos pertence. Nós não conseguimos caminhar, Ana Ariel, e vocês que estão nos ouvindo ou estão de perto aqui de nós, com alguém de fora para nos tirar o egoísmo. Só Deus, a gente diz. Tem uma passagem de Teresa de Calcutá que a gente sempre repete aqui, eu acho que já repeti algumas vezes, que ela fala que o problema da conversão humana ou da transformação humana é de Deus, não é de ninguém aqui. Ela está lidando nesse nível, ela está fazendo referência ao egoísmo. E então a ação divina vem. E ela vem por que meios? Através da dor. Aqui nós podemos compreender profundamente o papel da dor no combate ao egoísmo. Perceba que nos momentos mais dolorosos, perdas de um ente querido que você ama muito, de um filho, veja como você, ali, você se sente tão fragilizado, vulnerável. É como se desmoronasse o seu ego, o seu eu, todo aquele castelo de pedras que você tem como certo, como se nada fosse demover, como se nada fosse se abalar, como se nada fosse se modificar, né? Como se houvesse apenas um pleno silêncio em torno de nós. Então é um momento em que nós podemos compreender nessa mensagem de Emmanuel a força que nós precisamos ter para combater o egoísmo. Uma força que nós não reunimos, porque se a gente fizesse isso de forma consciente e contínua, empenhado, sabendo que nós temos essa missão sagrada na mão, de levar, né, a humanidade a um novo grau, a um novo patamar, e dedicássemos realmente o nosso ser a isso, fazendo o nosso processo íntimo, nós não precisaríamos da nossa grande irmã dor para fazer esse papel de quebrar o ego. O ego, como que a gente poderia chamá-lo, Ana? Ele é uma pedra bruta. Segundo Emmanuel, ele é o devorador de todas as inteligências. Olha que lindo, está aqui no texto, Nossa, né? Eu falei, gente, o devorador de todas as inteligências. Tá aqui. Como é difícil, né, a gente não ficar, porque o egoísmo, ele cega, né, situações tão óbvias, né, da escuta da criança, da escuta do outro. A gente fica tão egoísta que se cega. Então, quando ele fala aqui, devorador de todas as inteligências, ele é filho do orgulho, é a fonte das misérias do mundo terreno. Isso. Ele é a negação da caridade e, portanto, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Aí responde a pergunta da nossa felicidade. Como encontrar a felicidade? Como que nós podemos ser felizes sendo egoístas? A gente faz ao contrário, né? A gente amealha coisas, a gente se isola, a gente só pensa em nós mesmos, julgando que com isso construímos a felicidade. Nós não imaginamos que para construir a felicidade, nós precisamos combater o nosso egoísmo. Então, é um edifício, Ana, cultural, uma cultura do egoísmo, uma cultura do, sabe, seja você mesmo tão somente, sem pensar no outro. Tente levar vantagem em tudo, do nosso querido Gerson, que andou anos nas propagandas, e que todo mundo pensa, deixa eu levar minha vantagem, deixa eu ver como é que eu posso tirar mais do outro. Tudo isso está nessa cultura da morte, nessa cultura da negação do espírito, essa cultura da negação, dessa devoradora, né? Do pensamento, da inteligência humana. Pensa, a gente acaba ficando estúpido. Não, e ele fala, né, que cada um empregue, pois,
todos os esforços, não é alguns, todos os esforços para combatê-lo em si mesmo, pois ele é esse monstro devorador dos inteligentes. Então, assim, aqui, não é brincadeira, né? Quando Emmanuel fala, né, ele traz essa passagem, ele está dizendo isso, né? A importância de dedicar todos os esforços em combater o egoísmo. De bater mesmo de frente, tomar um cuidado. Primeiro, entender que ele existe em nós. Trazer para a nossa consciência que existe uma força que nos faz a gente centrar em nós. Ela não é negativa quando ela está a serviço da felicidade do próximo, porque a nossa felicidade depende do próximo. Essa é a lógica cristã. A lógica de César, não, ele lavou as mãos, ele ficou com medo de perder o lugar dele, ficou com medo de se indispor com as forças políticas locais. Ele não viu nada de mal naquele homem. Ele não podia condenar aquele homem, ele não tinha crime nenhum. No entanto, ele lava as mãos diante das forças para não sofrer nada. Porque ele poderia ter tomado uma posição, ele poderia ter tirado Jesus da cruz, ele poderia, tinha poder para isso. Mas ele mediu as forças políticas, ele mediu a si mesmo, o poder que ele tinha. Isso é egoísmo. Então, Emmanuel diz, né, Ana, pode ler aí, que é muito bonito, né, que Jesus nos deu Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: Que me importa? Diz aos judeus: Este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que o conduzam ao suplício. Então aqui vamos escrever uma palavrinha do lado, Ana, muito importante, porque a gente já leu isso nas outras páginas do Evangelho. O egoísmo leva à indiferença moral. Nós estamos indiferentes com os desempregados, com os andarilhos, com aqueles que estão sem casa, aqueles que estão sem comer, com aqueles que estão em zonas de suplícios e dores imensas. Como Pilatos, nós lavamos as mãos, seguimos nossa vida, sem compreender que esse chamamento social tão profundo, ecológico também, da natureza, é para que nós façamos o contrário disso. Vamos fazer a nossa pequena parte. Eu não posso socorrer o mundo, mas posso socorrer uns pequenos mundos à nossa volta. Tem uma passagem de que nosso querido, acho que dá tempo, né, Ana, de Chico Xavier, de uma pessoa que foi fazer com ele a peregrinação em Uberaba enquanto ele estava aí entre nós, né? E nosso Chico saiu, foi visitar uma pessoa, ele levou o lanche, levou um presente, fez o evangelho, aquela coisa simples, calma e profunda dele. E foi em outra casa, foi em outra. E no mês seguinte a pessoa voltou para fazer a peregrinação com o Chico. Ele foi na mesma casa, ele foi na outra casa. Então a pessoa falou assim: Nossa, Chico, eu não sabia que você visitava tão poucas pessoas. Ele falou: Meu filho, se eu visitar todas as pessoas do mundo, o que sobrará para você, para Beltrano, para fulano? Não é para ir junto, né? Do meu lado, ficar visitando parado. É para cada um fazer um pouco mais. Um pouco mais, meu filho. Então, a famosa peregrinação de nosso querido Chico Xavier era o cuidado, era vencer o egoísmo pessoal, era o cuidar do próximo, que está mais próximo e que eu conheço, que é o seu nome, que eu vejo a face, eu vejo o rosto. Quando a gente assiste esses trabalhos de sopa pelas ruas, né? Você podia estar num domingo de manhã passeando no shopping, ou caminhando na lagoa, ou fazendo Cooper. Não, você está lá, às vezes, levando um caldo quente, um alimento. Não é? Não você precisa ir todos os dias, mas você pode praticar esse combate feroz ao egoísmo, vencendo, então, o filho atroz do egoísmo, que é a indiferença moral. Nós estamos num tempo de indiferença. Cai a rua uma pessoa, você passa largo, alguém bate no vidro do carro, você tem medo. O homem tem medo do próprio homem. É uma situação ameaçadora, violenta, que nós temos vivido hoje, fruto do egoísmo, com um dos seus frutos mais amargos, que é a indiferença, ou seja, a diferença, não, né? Seria a indiferença, teria que ser não diferença, né? Mas é a diferença profunda, quando eu não me encontro mais irmanado com aquele que sofre. Essa é a lição de hoje de Emmanuel, com muita propriedade, com muita profundidade. E vamos pensar, vamos ver o que diz aí os nossos queridos companheiros aí de jornada. Se alguém escreveu, perguntou algo, estamos disponíveis a pensar juntos. Então, a pergunta é:
Qual é a pergunta, Tem um Daniel? monte aqui, ó. Não, eu digo a nossa pergunta. Nossa pergunta. Agora eu me perdi, irmã. A pergunta de hoje por que o egoísmo é o maior obstáculo à nossa felicidade? Então, por que o egoísmo tem sido o nosso maior obstáculo à felicidade? É isso mesmo. Então vamos pensando junto enquanto ela está ali encontrando. Né? O José Carlos Fontes disse: exercícios para um maior domínio sobre a mente e suas armadilhas. Isso. Obrigada. Que lindo. Angelita Rigotti, boa tarde. Fabi Moura está assistindo aqui com a gente. Janine Queiroga também, boa tarde, paz e luz. Carlos Alberto, boa tarde de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Um grande abraço. Márcia Gratidão. Batistella, boa tarde, amadas. Estou em São Paulo. Fabi Moura, irmã, e aquelas que passaram por privações severas e por isso se tornaram egoístas? Sim. É a Fabi Moura, né? Nossa menina linda que sempre traz pontuações tão bonitas, viu, Fabi? A gente agradece com carinho o seu testemunho, o seu carinho. E a sua constância, né? E a constância, a permanência, está estudando mesmo, é verdade. Você aplicou alguma coisa que nós estamos falando para a realidade daqueles que estão em falta, estão no menos, não é? Que se recrudescem temporariamente, eu diria, Fabi, né? No seu egoísmo. Porque já não é que ela não era egoísta, o egoísmo estava oculto. Como disse antes, o que antecedeu você, o amigo aí, as armadilhas do nosso pensamento, as armadilhas do nosso ego, que disfarçam... É o José Carlos Fontes. José Carlos, que disfarça o nosso egoísmo. A gente faz algumas concessões aqui e ali para parecer no egoísta aos próprios olhos. Mas quando vem um revés, vem algo inusitado, inesperado, que abate você, então aí você recrudesce. Não é que você recrudesceu. Na verdade, o egoísmo vem à tona. Ele era uma máscara. A solidariedade, a bondade, a caridade, Fabi, era uma máscara. E quando a gente está mascarada, a máscara cai. Ela não se sustenta. Você encontra outras pessoas que sofrem reveses atrozes, violentos, e você não vê essa reatividade. E nem o egoísmo, ao contrário, compaixão, sai para ajudar as pessoas. Agora, nas enchentes, nas correrias aí das casas caindo, desmoronando, você vê gente ajudando, se levantando, e outros não, se lamentando, caindo, diminuindo a sua busca do outro para ajudar o nosso próximo. É uma reação, Fabi, da falsa solidariedade, vamos dizer assim. Aí emerge na dor aquilo que realmente está dentro da pessoa, aquilo que realmente é a pessoa. Porque uma conquista, Fabi, moral é indissolúvel. Quando você dá um salto moral, ninguém te arranca mais dali. É impossível, é como conquistar uma nova pele. Tem como perder essa pele, entendeu? De reencarnação em reencarnação. Não é? Se eu já combati o meu egoísmo, ou já dei algum tratamento a ele, ele estará na altura do que eu consegui alcançar. Não vai diminuir. Ele só vai crescer no combate ao entendimento, ao crescimento e ao que a vida me proporcionou como lições para que eu não me esqueça do meu próximo. Nós estudamos, né, irmã, recentemente, quem quiser depois assistir nos vídeos do YouTube que ficam disponíveis, a senhora tratou isso no item da benevolência. Isso. Da indulgência, mostrando o quanto a pessoa que é naturalmente indulgente, ela sempre justifica o outro. Apesar de estar em grande sofrimento, ela já justifica o outro, ela não precisa... Né, dizer a culpa é do outro que me fez mal. É aquela nossa história, né, de nosso querido Chico lá, né? Que o rapaz pede desculpa porque pisou no pé deles. Não, é eu que me peço desculpas porque eu que pus o pé debaixo do seu. Então, historicamente, Fabi, a gente tem posto o pé debaixo do outro que fere, entendeu? A gente não tem respeitado os sinais do outro de que nós não podemos mais avançar, que nós precisamos recuar. Na verdade, quando há agressões físicas, agressões morais, a gente perdeu um pouco o senso de entender que a gente passou o limite do que o outro suporta, sabe? Nas leituras bíblicas e estudos bíblicos, tem uma coisa, nós estamos na Semana das Mães, né? Então, vamos falar um pouquinho. Tem uma coisa muito linda que nos traz a imagem de, ó pais, ó mãe, ó pai, não molesteis vossos filhos. Olha que bonito. Né? Tem toda uma tradição do educar e tudo das crianças, mas também tem uma hora que vem uma advertência para os pais, ou seja, perceba o limite de vossos filhos, não os molesteis, ou seja, não leve moléstias a ele, não leve mal para ele tem um limite, observe-o, trate-o como um ser humano eterno, como algo que também tem margens, não avance, não dilapide, olha o direito da criança ao respeito, mas o egoísta, como
o nosso querido Pilatos aqui, que vê que ele não tem nada que o condene, ele se fecha, né? Ele preserva, ele se sente no direito de invadir, de permitir a morte de um inocente e de seguir dormindo como se nada tivesse acontecido, Fabi. É um grau evolutivo ainda pequeno e raso, né? Ó, a Dalva Linkevius está assistindo. Mônica Coelho, boa tarde, de Uberaba, Minas Gerais. Abraços fraternos. Querido, um beijo grande. Vanessa Neves está aqui assistindo. Cleonice Silva, de Salvador, Bahia, dando boa tarde. O Daniel Rosa diz o seguinte: gratidão. Boa tarde, querida Ana, irmã Eliana. No entendimento do que é o egoísmo, na questão 917, o Livro dos Espíritos, responde a Kardec que para combater egoísmo é preciso diminuir a personalidade ao máximo e que o bem a ser feito ao próximo possa existir. De que maneira elaborar a personalidade saudável no sentido do oposto que traga a caridade? Gratidão, Goiânia, Goiás. Ai, que beleza. Daniel. Daniel, que questão linda, verdade. O Livro dos Espíritos trata do combate ao egoísmo, né? E ao personalismo, é isso mesmo. O ego, né, ele, em si mesmo, ele é uma força que estrutura o ser, mas ele vai evoluindo. Assim como tivemos sensações, né, instintos, sensações e depois sentimentos, e o sentimento mais puro que é o amor, também o ego ele vai se transformando ao longo das reencarnações. E a personalidade vai diminuindo de tamanho, porque ela busca o coletivo, ela dá, sabe o eu, pai, somos um? Ela entra na coletividade, ela se sente pertencente a um mundo maior do que ela mesma. Ela sai do si mesmo, só si, da sua personalidade. Ela se percebe enquanto um ser que é parte de um todo maior. Se percebe pequeno, aí vem o trabalho da humildade no coração humano, não é? E a sua personalidade, então, pode espelhar a dor humana, pode sentir, pode ouvir os gritos alheios da injustiça ou das necessidades humanas e atendê-las. Esse é o caminho da caridade. Por que o justo vai percorrer as santas estações, né, da humilhação e do amor ao próximo e da sua vida? Esse é o justo. Onde está a justiça, esse é a meta, este é o alvo que nós vamos alcançar, né? Não podia deixar de ser a mensagem de Emmanuel, né? Maravilhoso Emmanuel, não é? Ô, irmã, tem gente aqui dizendo umas coisas lindas, posso ler? Pode. Ó, a Maria José Viana diz assim: boa tarde, eu adoro essa senhora, ela tem um brilho diferente, que Jesus abençoe. Queria morar perto dessa senhora para sempre escutar esses maravilhosos. Eu estou precisando, uma vontade de chorar muito. Nossa. Essa senhora é a irmã Eliana, que nos beneficia, Maria José Viana, que nos beneficia com esse estudo tão lindo cada semana. Maria, olha, sua voz ou sua emoção, sua energia nos tocou muito aqui. Olha, eu me senti embargada, porque a gente capta, não é? A gente atinge as pessoas através dos nossos pensamentos, a gente alcança as pessoas através dessas zonas emissoras, né, de campos de energia. Um pensamento e é levado aos céus que vão transmitindo e chegam a Deus, não é, que é tão grande. Imagine a gente que é tão pequeno, então a gente pode receber com carinho e emoção esse seu testemunho que nos alegra, nos emociona. Mas essa voz é a voz de Jesus. Nós devemos ansiar morar perto dele, com ele, todos os dias da nossa vida, através deste estudo magnífico do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi aqui, nesse Evangelho, Maria, que de verdade meu espírito encontrou todas as respostas que eu precisava para vencer a minha personalidade, o meu personalismo. E a luta é grande e a luta continua. Acho que muitas vidas ainda para dizer para você que a gente realmente já venceu. Estamos em pequeninas, humílimas vitórias sobre o ego, porque já temos consciência dele. Não queremos mais incorrer em alguns desvios e alguns equívocos, mas é forte a luta. Emmanuel não está dizendo aqui que é fácil ou que seria fácil, não é? Mas ele está dizendo que a gente precisa entrar no combate, no bom combate. Ele vai lendo aqui essas linhas maravilhosas, Maria, e ele vai dizendo: cabe a vós, novos apóstolos da fé, e que os espíritos superiores iluminam a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e retirar do caminho os espinhos que entravam sua margem. Que espinhos são esses, né?
dos interesses próprios, os espinhos da agressividade, os espinhos da incompreensão, da intolerância, os espinhos dos duelos verbais, os espinhos sabe, da raiva, da ira, não é? São esses os espinhos que entravam a nossa marcha. A nossa personalidade fustigada, ela vira animal, ela vira instinto, ela reage, ela não age, porque agir é coragem, age, o coração agindo, reação não, reação é, sabe, no limite do instinto. Então, precisa-se realmente, Anariel, de uma força muito potente e capaz para que a gente vença o egoísmo e a gente possa dizer, nessa Semana das Mães, né? Do Dia das Mães, do que a gente celebra esse estado de maternação. O Emmanuel está pedindo, maternem o espiritismo, maternem dentro de vocês, gestem um novo comportamento, vençam a sua personalidade. Vocês têm a missão de gestar a nova era e o novo tempo. Na verdade, ele está trazendo essa mensagem para nós hoje, Ananiel. Sim, ele segue dizendo assim, expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade vestir o seu traje viril e, portanto, é antes necessário expulsar o egoísmo de vossos corações. Então veja que ele fala da personalidade viril, né? A gente fica sempre olhando as coisas de maneira compassiva. Eu adoro quando tem umas passagens assim do viril, porque é difícil fazer. A gente sempre pensa na oração como um lugar de eu falo baixinho, suave. Às vezes a gente está em dor, né? Como ela está aqui dizendo, em prantos, como a Maria está trazendo essa dor dela. Não dá para sempre estar nesse lugar, né? Tão lindo. Não. E força, duas palavras grandes. Vamos observar todos vocês, queridos, que estão aí conosco, ouvindo, todos que ainda nos escutarão, que poderão chegar até você a nossa palavra. É para isso que a gente luta, não é? Vocês vejam que eles usam duas palavras sérias, expulsar e extirpar, não é? Duas palavras que significa uma ação viril, uma ação forte. Ele fala marchar. Ele tá dizendo que o nosso guerreiro interior, a nossa força interior, sabe, aquele arcanjo da guerra, como existe no espiritualismo, ou essa força da natureza que se desdobra às vezes em que a gente chama de violências, não, está extirpando o egoísmo. Para vencermos o egoísmo, não podemos fazer pequenos acordos, sabe? Pequenas enganações, porque, sabe, Fabi, a máscara vai cair. E aí o egoísmo aparece nos momentos dolorosos em que não tem como uma pessoa mascarar realmente a sua verdadeira índole egoística, de uma pessoa que só pensa em si e não consegue ver o número de relações e variáveis que estão envolvidas em sua vida, desde seus antepassados, aqueles que a geraram, a história presente que ela está fazendo, as relações humanas que ela mantém, que ela é responsável por essa história, não é? É um grupo, nós somos uma coletividade, como um enxame, sabe? Como abelhas no jardim, nós estamos trabalhando, produzindo esse néctar maravilhoso do futuro, do amanhã. Nosso convite para vocês, então, é esse. Então, extirpai, expulsai, não é? A força que nós precisamos é realmente travar tudo que me chama para o meu egoísmo. Quero dormir mais um pouco, né? E ele chama de marchar com o traje viril. Eu adorei essa passagem. É isso. Ó, a Eliane Oliveira Nascimento está dando boa tarde. Érica Martins, boa tarde, lindas. Me sinto muito grata por aprender muito com vocês. Vanessa Neves, como é bom ouvir essa voz, essas palavras. Suzy Amade está aqui com a gente dando oi. Érica Martins, irmã Iana, afastar de parentes por motivos de intrigas e fofocas é egoísmo? Se é egoísmo, quem que perguntou? Érica Martins. Viu, Érica? Tem um momento em nossas vidas que nós precisamos nos afastar. Se nós estamos sendo arrastados, né? Então é extirpar, cortar. Sabe, aqui eu me recolho, como a gente conversou no último encontro. Tem momentos que a gente vai se fragilizar. O movimento daquela pessoa, daqueles familiares é tão forte que vão te tirar das suas escolhas de vida, por exemplo, espirituais, ou escolhas de vida moral, ou valores humanos que você carrega. Então, é claro que não é egoísmo, ao contrário, você está salvando você está estabelecendo outros vínculos para não aprofundar querelas, dissensões. Né? Tem amor nesse gesto. Então, depende da análise que você tenha desses sentimentos que estão dentro do seu coração. Né? O que vai ditar se é egoísmo ou não é o movimento do seu coração, da causa, do porquê
que você está fazendo isso. E as consequências do seu gesto. Estão ajudando aquelas pessoas? Está diminuindo o conflito, a sua ausência? Está levando aquelas pessoas a caminharem nos seus direitos? Porque às vezes a gente funciona no ambiente como um detonador, entendeu? De questões, de lutas. E aquilo é a Bíblia falando, né? O teor bíblico. Não molesteis vossos filhos, não molesteis vossos parentes, né? Você já está dando exemplo, você está andando, você está caminhando, o outro está vendo, o outro não quer. Você tem que seguir. Não é um afastamento, porque afastamento é uma estratégia, é algo mais pensamental, né? É um impulso de ter paz, de buscar a paz, não é? Jesus fala isso, né? Minha paz vos dou, né? Mas não é como o mundo a dá. E aqueles que não querem vossa paz, bata o pé da poeira e segue, deixa. Ó, a Dione de Lima Rodrigues dando um abraço do Rio Grande do Sul. Beleza, Maria José Viana. Gratidão. Também. Sal Orscombra dizendo obrigada por nos abrir os olhos. Geralda Lemos falou que ligou agora há pouco para perguntar o nome da irmã Eliana. Ô, Geraldinho. Sérgio Roberto Sandri Gastalt está aqui assistindo. Abraço. Pedro Rodrigues está assistindo. Edith Lame, beijinhos de Oeiras, Portugal. Silvia Soares está aqui com a gente de Uruguai. Jacira da Costa fez uma pergunta. Ana, pode dizer como é viver perto da irmã Eliana? Até dentro do coração ser da irmã? Bem, eu vou responder em poucas palavras que, como somos espíritas, eu sempre acredito que ser filha de alguém, né, ou estar ao lado de alguém, é uma construção de alma. Né? E desde pequena eu sempre falo isso, né? Que é um livre-arbítrio escolher uma encarnação ao lado de uma missionária. É algo assim, Dia das Mães está chegando, então eu posso dizer que é um grande aprendizado contínuo, viu, Jacira? Eu sigo aprendendo muito. Não é fácil, viu, Jacira? Para ambas, não é fácil. Né? Ó, a Cristina Camparo, boa tarde, a luta é muito grande, mesmo eu tendo vontade de desistir, muitas vezes eu preciso sempre escutar e estudar. Isso tudo que você está dizendo, vencer o egoísmo, preciso expulsar o egoísmo mesmo. Deus a abençoe. Obrigada. E Cristina Camparo, eu mesma falo para mim, preciso. Eu sempre fui diferente, de repente com situações conjugais, eu caí. Estamos juntos, frequento centro espírita, grupo de trabalhos, terapia, graças a Deus eu estou aqui, tendo esta ajuda espiritual para expulsar o egoísmo. Que lindo. Que lindo testemunho, emociona, é isto. O trabalho, o labor terápico, a atividade na casa espírita, a caridade, envolver-se com pessoas que estão chamando você para a nova caminhada. Olha o que foi dado, o Emmanuel diz aqui, cabe ao espiritismo, né, a tarefa de elevar esse mundo, o planeta inteiro, a uma nova instância. Então, todo o tempo que a gente tiver, energias que a gente tiver, a gente precisa caminhar nessa direção. Nesse caminho. Né? Bom, a Silvia Soares diz, é uma alegria compartilhar o vivo, ela está em Uruguai, e Eliana, é uma emoção imensa e um carinho enorme de Silvia Soares, amiga de Cláudio Osores. Pessoal do Uruguai, amiga sem fronteiras, né? Muito lindo, um grande beijo, viu? Obrigada, Silvia. Daqui, por enquanto, é isso, irmã. A gente tem quantos minutos, Fer, aí? 3. 3. Então vamos fazer o fechamento, né? O encerramento. Nós temos agora um novo encerramento, né? Pois é, então eu queria deixar isso. Então vamos lá. Quando começa? Agora. Então vamos. Momento de reflexão. Nós vamos convidando a todos para um pequeno momento de fechamento, reflexão. O universo está aqui à nossa frente. Nós temos a vida, a reencarnação, a segunda grande letra do alfabeto divino, como um campo maravilhoso de luz. Vamos tocar esse campo com delicadeza. É o novo, é o mundo, é o Cristo. Vamos deixar o nosso poder de lado, o nosso personalismo. Vamos elevando o pensamento e rogando às esferas maiores a força para vencer e fazermos um bom combate daqueles movimentos tão intensos dentro do nosso ser que negam o outro, que esquecem de ajudar, de ser reto, probo, verdadeiro, intensamente humano. Vamos nos envolvendo e dando uns aos outros, esse feliz Dia das Mães que está por vir nesta semana,
maternando o Espiritismo dentro dos nossos corações, maternando essa personalidade que se une a todos os outros, num processo de unidade e unificação com Deus. Eu e o Pai somos um. Ó Deus Pai, maravilhosa seiva de esperança e de luz. Gratidão, gratidão e gratidão por esse encontro, por esse momento. Que essa paz que nos envolva para sempre. Peçamos no movimento para o eterno, porque o eterno existe, o infinito existe, é Deus. Pensemos que um poderoso influxo nos chama para a frente e para o futuro. Vamos dar as mãos a esse anjo que nos chama para o amanhã e caminhar, vencendo o nosso egoísmo. Eu, você, nós e todos que estão irradiando nesse momento a esperança de uma terra nova, de um mundo novo, de uma vida nova, onde realmente construiremos a nossa felicidade.